Bom dia, está no ar o programa Opinião Agora, através da Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você pode participar pelos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso e-mail é opiniãoagora@p1noticias.com. E o nosso Face, nossa página no Facebook é facebook.com/Opinião Agora. Este programa tem o apoio do CIMESP, o legítimo representante patronal de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, o sindicato que se preocupa com a classe patronal e se preocupa também com os municípios de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Falar em sindicato dos metalúrgicos, do CIMESP, do sindicato patronal, quero mandar um abraço grande ao presidente, nosso amigo Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Piracicaba. E também nós vamos falar aqui um pouco sobre algumas notícias que são capas de jornais, logo mais nós vamos estar mostrando para você. Vou conversar também daqui a pouco com o empresário Carlos Eduardo Marques, empresário e também ele é palestrante nas áreas de motivação. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com ele e vamos falar também sobre motivação, liderança e gestão e desenvolvimento empresarial. Você que nos assiste nesse momento, não saia daí, fique aí que você vai saber um pouquinho o que você precisa para motivar mais o seu trabalho na área profissional e também na vida pessoal. O Eduardo, que é um expert nesse assunto e vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Também nas matérias de jornais de hoje, nós temos algumas notícias importantes. Eu vou até mostrar já, vou pedir ao Frigulho aqui para colocar na tela. No Jornal de Piracicaba, desde já nós agradecemos essas fontes de informações, Jornal de Piracicaba, Gazeta e a Tribuna Piracicabana. O Jornal de Piracicaba traz como matéria, vou levantar mais, que justamente o logo da Opinião Agora está bem na frente da notícia. Está ali, olha, Ferrato descarta convênio que mantém PM em folga nas ruas. Esse convênio era a possibilidade do Guarda Civil Municipal, mesmo nos dias de folga, fazer o seu trabalho e também receber pelo município. E o prefeito Gabriel Ferrato já descartou essa hipótese. Segundo o prefeito, ele vai investir bastante através do município na parte do CEMEL, na parte também de veículos e de armamento para a Guarda Civil. Diga-se de passagem, a Guarda Civil que tem feito um importante trabalho junto à Polícia Militar e à Polícia Civil de Piracicaba. No jornal Gazeta de Piracicaba, nós temos como título, matéria de capa, matrícula aberta para quem está fora da rede. A rede pública está com matrículas abertas para classes de ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos, o EJA. E na Tribuna Piracicabana, quero mandar um abraço para o nosso amigo Evaldo Vicente, da Tribuna Piracicabana, que traz aqui como título principal, Temporada de Saldões, Movimento Comércio. E o Gazeta de Piracicaba agradecer aí o nosso amigo Lourenço Tayar e agradecer também o Wilson, que hoje também é gerente da Gazeta e que estará conosco amanhã para nós conversarmos também, falarmos um pouco do trabalho do Wilson, não só na imprensa, como também dentro do contexto social em Piracicaba. Lembrando que os carnês de IPTU serão entregues agora no mês de fevereiro. Você que tem o seu imóvel, se prepare que você já vai receber aí o carnezão para pagar o IPTU. Também Piracicaba registra somente no final de semana 10 roubos, isso prova que a segurança da cidade ainda está um pouco precária e nós estamos aí aguardando, logo vamos fazer também um bate-papo com os comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal para saber mais sobre os planos e projetos para 2013 sobre a segurança de Piracicaba. E a procura de emprego por uma vaga de emprego no CAT, no Centro de Assistência de Atendimento ao Trabalhador, também aumenta, média de 200 pessoas por dia procuram emprego. Interessante que daí o governo federal vai até a televisão e fala que o índice de emprego caiu, né? Por aqui está a prova. Só em Piracicaba, 200 pessoas por dia procuram por uma vaga de emprego no CAT. Lamentável. Nós esperamos que as coisas, com o passar do tempo, vão aí se resolvendo e essas pessoas desempregadas também consigam suas vagas de emprego. Eu tenho a honra de fazer um bate-papo aqui, conversar com o Carlos Eduardo Marques, um empresário que é graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, pós-graduado em Administração e Marketing e especialista em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, é membro do Latin American Quality, certificadora de qualidade para a América do Sul, membro da ONU,
através das forças internacionais de paz em projetos educacionais, que ele vai falar daqui a pouquinho sobre esse projeto, que ele também, de implantação dele, de autoria, e atualmente é diretor executivo da Luiz Estofados, maior fábrica produtora de conjuntos estofados da América Latina, e responde na mesma função pelas empresas Zitral Madeiras e Zilog Logística, nas áreas de transporte e reflorestamento. Conferencista e palestrante nas áreas de motivação, liderança e gestão e desenvolvimento empresarial. E não para por aí não, olha a importância do homem. Foi outorgado com as medalhas Ulisses Guimarães, uma das maiores outorgas constituídas no Brasil, e também foi outorgado com a medalha Cinquentenário da ONU. E para fechar todo esse êxito que hoje nós vemos no empresário Eduardo, recentemente recebeu o prêmio Águia Americana. Eduardo, primeiro, obrigado por estar aqui conosco. Estou espantado com o seu currículo e com as outorgas que você recebeu. É uma honra recebê-lo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Opinião, do programa Opinião Agora. Parabenizando você, parabenizando o Samuel pelo trabalho, por aquilo que vocês têm feito na divulgação aqui em Piracicaba, em toda a região. Um trabalho sério, um trabalho digno e levando à população as informações realmente como elas são. Isso é muito importante porque hoje que nós vivemos numa era de tecnologia de informação, nós temos plena certeza de que um trabalho como esse faz com que a vida das pessoas seja realmente bem direcionada. Muito obrigado, Eduardo. Nós que agradecemos essas palavras e lembrando sempre que esse programa tem esse objetivo de levar até você, telespectador, informações necessárias, informações de conteúdo. Porque hoje em dia, Eduardo, está assim, a maior parte das televisões falam sobre morte, sobre assalto. É claro que a TV Opinião também vai ter o seu jornal, vai falar sobre isso, mas o objetivo do Opinião Agora é justamente levar ao telespectador os assuntos de relevância hoje da cidade. Mas, Eduardo, como é que você consegue conciliar tudo isso? Olha, com muito trabalho, né? Com muito trabalho e performance física. A gente tem feito um trabalho sério, um trabalho pautado em valores, pautado em uma liderança servidora. Eu acredito muito que, apesar das outorgas, apesar da graduação, de todos os diplomas, enfim, experiência, escola nenhuma ensina. Nós temos realizado, no decorrer da nossa trajetória, muitos projetos. E esses projetos, graças a Deus, têm gerado muitos frutos. Eu tenho dito em todas os meus mais diversos projetos que participo, eu tenho dito que é preciso perseverar, é preciso acreditar, é preciso ter pautado projetos com valores. E aí as coisas começam a acontecer. Sabe, Eduardo, que você está comentando aí sobre perseverar, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho um assunto importante aqui, que é sobre motivação e liderança, que é o foco hoje do nosso bate-papo contigo. Mas a perseverança, nós sabemos que existe N pessoas que às vezes a maior dificuldade deles é perseverar e acreditar no trabalho dele. Acreditar que ele vai fazer um trabalho e que às vezes ele não dá um resultado de imediato. Ele tem aí um resultado a longo prazo. Mas qual hoje o maior quesito hoje para que a pessoa possa ter a perseverança e também acreditar no que ele faz, Eduardo? Marcelo, eu tenho visto e assim, eu tenho muita experiência, sou convidado todo ano e agradecer aqui a Unimep que me convida, tem a minha presença todo ano na Semana do Administrador. Então, eu tenho tido a oportunidade de conviver com várias gerações e tenho visto como esta nova geração que vem vindo tem acreditado na força do conhecimento. Perseverar significa você criar um projeto, estabelecer metas e não esperar resultados imediatos. Nós vivemos uma geração fast. Eu que nasci em 1970, não, mas a geração que veio em 1980 já entende tudo como fast, como rápido. As comidas que vão e saem num saco, o dinheiro que sai no caixa eletrônico, mas não entendem que para a comida sair no saco, para o dinheiro sair no caixa eletrônico, é preciso processo.
É isso que nós temos ensinado, e principalmente nas empresas, nas escolas, nas universidades, que é preciso entender processo. É preciso um processo onde a criança aprende a engatinhar, onde ela aprende a andar, onde ela aprende a falar, e assim continuamente. Processos são lentos, mas são sustentados em alicerce. Por isso eu digo que a perseverança e um comprometimento são fundamentais para que as metas sejam alcançadas ao decorrer do prazo. Eu não falo nem curto, nem médio, nem longo, porque cada projeto tem o seu time. Então é preciso perseverar e acreditar nos seus prazos estabelecidos. É isso que eu digo para todas as gerações, para todas as pessoas que entram em projetos, sejam eles grandiosos ou não. Eduardo, você falou da pessoa esperar. É uma realidade. O processo hoje acelerado, você pode ter um objetivo, seja qual for ele, na área profissional, na área educacional, na área pessoal, na área religiosa. A partir do momento que ele passa a querer que esse processo seja acelerado, quais são as causas hoje que ele vai ter do aceleramento rápido e futuramente, quando ele estiver, vamos dizer assim, estou estabilizado agora, estou bem, quais são as causas que ele vai ter negativas pelo fato de ter acelerado um processo que deveria de ir cada coisa a seu tempo? Olha, Marcelo, a gente passa por muitas adversidades, apesar dessa colocação do meu currículo, da extensão das minhas experiências. Eu tive problemas, eu tive dificuldades, tive grandes adversidades no decorrer da minha vida. Acelerar processo significa você potencializar margem de erro. Você aumenta a sua margem de erro, você aumenta os seus riscos, você aumenta a disponibilidade à exposição negativa. Enfim, quanto mais você acelera, e olha, a gente tem que diferenciar muito a palavra de acelerar e de ser rápido. Acelerar é ir contra o processo. Ser rápido é fazer o processo andar mais rapidamente. Mas e que mesmo assim ele vai ter um certo prejuízo. Vai ter um certo prejuízo. Você aumenta a sua margem, você potencializa, mais uma vez eu digo, você potencializa a sua margem de erro. É como uma pessoa que se inicia no trânsito, tira a carta e já sai para a estrada. Ela tem um risco maior de sofrer um acidente do que aquele que já tem 10 ou 15 anos de estrada. Então é preciso muita cautela, é preciso cautela na vida pessoal, é preciso cautela na vida profissional, é preciso planejamento, o que muitas pessoas deixam de lado. As pessoas não planejam, nós estamos começando 2013, é preciso planejar aonde nós vamos chegar, é preciso planejar como nós vamos fechar essa gaveta no final do ano, o que nós vamos ter ganho em questão de patrimônio pessoal, em questão de relacionamentos, de amigos, de networking. É preciso planejar. Hoje, planejamento é fundamental na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional e na construção de uma carreira. Eduardo, você tocou um assunto aí que é muito importante. Você que está me assistindo agora, preste bem atenção no que o Eduardo vai explicar. Planejamento em todos os sentidos. Agora, o planejamento na vida pessoal, a começar, Eduardo, do seu planejamento financeiro, que o que acontece? A pessoa, principalmente agora nessa época de férias, o pessoal sai de férias, Natal, Ano Novo, gasta com isso, gasta com aquilo, aí chega em janeiro, vem IPTU, como eu já anunciei aqui agora, vem IPVA, e aí a pessoa está totalmente despreparada, ela não fez um planejamento. Qual que é o ponto principal para ele fazer esse planejamento, para não ficar nesse sufoco quando chega em janeiro e fevereiro? Olha, com relação aos solteiros, né? Que é o meu caso. Com relação aos solteiros, eu acho que falta um pouco de consciência. Nós temos visto aí a questão da inadimplência no país, do crescimento desacelerado que nós tivemos em 2012, um semestre muito difícil para todos, para o empresário, para o assalariado. Eu acredito que é preciso avaliar o que nós podemos, o que nós queremos e o que nós devemos. Eu digo que essas 3 palavras têm que pautar aquilo. Eu posso, eu quero e eu devo. É lógico que todo mundo aqui, se eu perguntar, se você fizer uma pesquisa, todo mundo quer ter uma Ferrari, mas existe a necessidade de se ter uma Ferrari na garagem? Então, nós devemos usar 2 palavras para nos planejar.
a necessidade e a vontade. Eu vou ter o necessário. Aquilo que eu tiver vontade, eu vou ter quando couber no meu planejamento. Então, necessidade e vontade tem que andar junto. É necessidade eu ter um carro? Sim, mas é vontade eu ter um carro zero. A necessidade é ter um carro usado. Sim. Então, é pautar todos os prós e os contras dentro de um planejamento. Aos casados, a gente diz que é muito importante o diálogo. O diálogo, Marcelo, eu tenho dito que é a base do entendimento. É a base do entendimento nas organizações, é a base do entendimento no relacionamento. O diálogo é fundamental para que as pessoas que se casam, que mantêm um relacionamento, tenham um norte. Para onde eu quero ir? Para onde devemos ir? É isso que falta muito. A gente, quando faz palestras e participa de conferências, nós notamos muito essa carência no diálogo. Sim. Eu vejo que muitas vezes onde se falta o diálogo, a ausência do diálogo, ela causa muita dificuldade naquilo que se pode falar em planejar. Sim. Eduardo, você falou aí, um assunto vai puxando o outro, né? Sem Gostoso dúvida, a gente conversar com a pessoa que atua na área e que entende tanto do assunto como da situação sua aí, telespectador, que me assiste neste momento. Lembrando que você pode participar, nós estamos ao vivo pelo canal 40, você participa, envia sua pergunta agora através do facebook.com/opiniãoagora, através do nosso e-mail, opiniãoagora@punoticias.com e através do nosso MSN, opiniãoagora40hf@gmail.com. Eduardo, você tocou num assunto aí sobre o diálogo para aqueles que são casados. A pessoa se casa, por exemplo, você tem o seu salário e a sua esposa tem o salário dela. Quando vocês se casam, cada um já vem com o seu salário independente. Você com a sua formação, a esposa com a formação dela. Aí, quando casados, existe aquele negócio, olha, eu cuido das minhas dívidas, você cuida das suas. E no final a gente vê o que a gente pode fazer. Esta forma de pensar é correto? Ou eles juntando aí os rendimentos, fazendo uma junção dos dois rendimentos, ele tem muito mais lucratividade e muito mais sucesso no seu planejamento do que cada um ficar com o seu salário. Mas você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido comercial e a gente volta já. Não vá sair daí, mande a sua pergunta, aproveite e tirar suas dúvidas, que hoje nós estamos aqui com um expert em palestras de motivação, liderança e gestão e desenvolvimento empresarial. Uma palestra dessa hoje não custa barato. E aqui, através do canal Opinião Agora, com toda a gentileza do Eduardo, você está tendo as suas dicas aí de graça. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora e nós estamos ao vivo pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você que me assiste neste momento, você pode participar e mandar as suas perguntas pelo nosso MSN, Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O nosso e-mail é opiniãoagora@punoticias.com e o nosso Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Eu estou conversando aqui com o empresário Carlos Eduardo Marques, também conferencista e palestrante nas áreas de motivação, liderança e gestão e desenvolvimento empresarial. Lembrando que o empresário Eduardo também foi outorgado com as medalhas Ulisses Guimarães e o cinquentenário da ONU e recentemente recebeu o prêmio Águia Americana. E você que me assiste, você que ligou a televisão agora, no programa Opinião Agora, você fica aí, não saia do seu sofá, porque você vai ter uma aula de motivação, de liderança e uma aula também de como você trabalhar com a sua situação financeira. E antes, no primeiro bloco, eu fiz uma pergunta ao Eduardo sobre as pessoas, um casal, quando ele se casa, enquanto estão solteiros, namorando, estão noivos, então cada um tem o seu salário. Eu tenho o meu salário, ela tem o salário dela. Aí quando se casam, mantém. Tipo, eu pago o aluguel da casa, pago a despesa de combustível do carro e pago o celular. Você paga água, luz e paga o telefone residencial. E as despesas de roupas a gente divide. Eduardo, qual o segredo para se ter sucesso na área financeira de um casal, a partir do momento que ele divide o salário e a partir do momento que ele junta o salário e paga as despesas do mês? Olha, Marcelo, na realidade, eu acredito que
quando a gente tem a opção de partir para uma união estável, um casamento, nós não juntamos apenas escovas de dentes, nós juntamos felicidades, nós juntamos dificuldades, problemas, adversidades. A família é realmente um esteio na vida de um homem e vice-versa. O homem também é um norte para uma mulher. Eu acredito também que as pessoas têm que ter a sua individualidade. Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado. As pessoas hoje, elas têm que se unir em prol de dividir as despesas, como se divide as receitas. Ela tem que se unir em prol de cada um ficar com uma pequena fatia das contas e no final fica leve para todo mundo, respeitando, Marcelo, a individualidade de cada um. Se eu quero comprar um presente para mim, me dá de presente uma camisa, eu tenho o meu recurso, eu tenho a minha individualidade, a minha esposa também. Então, essa é a melhor maneira, junto, entendeu? Mas também separado, né? Um respeitando o limite do outro. Exatamente. E respeitando o limite em todos os sentidos, né, Eduardo? Não só na área financeira, não, né? Exatamente. Eduardo, nós temos aqui, chegou para nós aqui, as dicas de um site, Simpatias 2013. As simpatias são rituais místicos feitos com o objetivo de afastar ou atrair algo. A sabedoria popular diz que quanto mais fé você tiver ao fazer uma simpatia, maior será o seu poder. Então aproveite esta época do ano tão cheia de energia, de fechamento de um ciclo, início de outro, para fazer suas simpatias com muita fé e começar 2013 com o pé direito. Adianta fazer a simpatia se você não tiver um objetivo? Olha, não adianta. Não adianta, tanto que você vê quantas pessoas jogaram na Mega Sena da virada, né? E quem ganhou. Eu acredito que o objetivo, o projeto tem que ser elaborado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu gostaria de citar aqui uma passagem da Bíblia de João 10:10. Todo professor gosta disso, 10 em tudo. Sim. Que diz quando Jesus veio e disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa frase é uma frase que simboliza muito tudo aquilo que as pessoas querem, mas esquecem do principal, que é praticar a fé de maneira objetiva e concreta para conseguir aprimorar a sua performance, o seu profissionalismo, os seus relacionamentos pessoais e com isso alcançar o seu objetivo. Não fiz simpatia nenhuma dia 1/1 de 2013. Você não comeu nem lentilha na ceia? Não comi. É engraçado que a maior parte faz, né? A maior parte das pessoas. Em casa não fizeram lentilha, né? Comi, vamos ver se vai dar certo. A fartura, né? A fartura. Eu comi algumas uvas. Mas, Eduardo, é claro que nós respeitamos aqui todo segmento religioso, inclusive astrologia, simpatia, nós temos um grande respeito. Mas o que nós queremos levar até você, telespectador, é que não adianta você querer fazer simpatia, você querer fazer, como eu volto a dizer, nós respeitamos tudo. E a nossa fé em Deus, ela é inabalável. Ou seja, você tem que acreditar em Deus e ter fé. Deus vai te dar saúde, vai te dar as suas condições perfeitas. Deus vai te dar todos os meios para que você possa agir de forma correta. Ou seja, você batalhar, você trabalhar, você se enquadrar dentro dessas dicas que o Eduardo deu, né, de você esperar, ter perseverança, de você ter persistência. Aí Deus faz a parte dele e você faz a sua, tá certo, Eduardo? Certo, só para pegar um gancho, eu acho que assim, é a esperança. Tem uma passagem da Divina Comédia de Dante, que quando Dante andava com Virgílio rumo ao inferno, viu na porta do inferno uma frase: deixai fora toda a esperança, vós que entrais. Ou seja, o inferno é a falta de esperança. A melhor simpatia que devemos ter é a esperança, mas a esperança do verbo esperançar, de trabalhar, de correr, de planejar, de fazer as coisas acontecerem, e não a esperança do verbo esperar. Eu espero que isso dê certo, eu espero que aquilo dê certo, eu espero arrumar um emprego. Isso todo mundo espera, mas ter a esperança do verbo esperançar, do verbo de andar para frente, não esperança do verbo esperar. Isso, que fique bem claro, esperançar é uma coisa, esperar é outra.
Eduardo, nós temos uma pergunta aqui do internauta, do Ari Santos. Ele pergunta o seguinte, quem são os ladrões de sonhos e como anular esses vilões? Olha, é com você, Eduardo. Complicado, né? Eu acho que o medo é um Sim. ladrão de sonho, o medo é um microscópio que aumenta o perigo. Eu acho que a falta de objetivo é um ladrão de sonho. Eu acho que tenho plena convicção que a falta de planejamento rouba-se sonhos. Enfim, nós poderíamos citar inúmeros medos, mas inúmeros ladrões de sonhos, mas o medo é o principal. Então, nós elaboramos um projeto e nós temos o medo de fracassar. Tem uma frase que diz que quem tem medo de vencer, quem tem medo de perder, não tem vontade de vencer. O medo é o maior dos ladrões, é o que mais rouba sonhos das pessoas. E em se falando em medo, Eduardo, qual o principal medo hoje do ser humano? Tirando, é claro, a morte, que tem muitos que têm medo da morte, né? Eu particularmente não tenho, porque isso aí não tem como todo mundo, e aliás eu não acredito que a gente morre, a gente passa de um plano espiritual para o outro. Mas qual o principal medo hoje, principalmente, Eduardo, para uma pessoa que está começando hoje a fazer o seu investimento? Olha, vamos falar por gerações, né? Sim. O medo da geração Y, essa geração maravilhosa que está aí despontando para o mercado do trabalho, é não conseguir se posicionar na liderança. Por quê? Porque as pessoas hoje trabalham até mais tarde, estendem o seu trabalho. Hoje você vê pessoas com 62, 65 anos trabalhando, antigamente estava aposentando ou estava já aposentado, né, Marcelo? Sim. Agora, eu vejo que o medo dessa geração é não ter a oportunidade. E o que eu tenho dito muito para essa geração é para ter calma, é para se preparar, é para buscar nos gestores que estão aí hoje no comando como mentores, é buscar neles o conhecimento, as habilidades, os valores. Sim. Eu vejo que o medo das pessoas mais velhas é o acesso à saúde, é não conseguir ter acesso à saúde digna. Eu vejo que o medo das pessoas na faixa dos 35, 38 anos é não ter acesso à habitação. Então eu vejo que tem muitos medos ligados às ações do governo federal, estadual, e até do municipal. E até do municipal, porque a gente vê que o Brasil hoje ele gasta 20% do seu PIB em ações sociais, ações que não são medidas. Sim. E isso faz com que as pessoas, com que nosso povo brasileiro não entenda para onde vai toda essa arrecadação. Mas nós sabemos que existem muitos medos que são intangíveis. O medo de não ter acesso à saúde, de não ter acesso à escolaridade, de não ter acesso à habitação, de não ter acesso a lazer. São muitos os medos que afligem a população. Assunto que deve ser levado muito a sério pelos políticos, pelos parlamentares, pelas pessoas que fazem a legislação nesse país. Olha, muito bem, Eduardo, muito bem respondido. Eu tenho uma pergunta aqui do Jonatas Chaves. Ele pergunta o seguinte: o medo de quando você vai tentar um relacionamento e você receber um não da pessoa que você está paquerando, como lidar com isso? Olha, esse é um medo fácil de lidar, né? Porque Jonas, ou sim, vai namorar ou não vai. Esse é um medo fácil de lidar. Basta tentar. Você, Jonas, deve estar aí na geração tentativa e erro, né? Que é essa geração que vai até os 30 anos. Eu digo que é uma geração tentativa e erro porque é uma geração que insiste, gosta de errar, aprende com os erros. Essa é a única dica que eu dou. Tentou e não deu certo, tem que trocar de cadeira, né, Marcelo? Com certeza. E trocar quantas vezes precisar, exatamente, né? Não ficar ali querendo investir na cadeira antiga. Nós temos uma outra pergunta aqui, que é do Bruno Savian, que diz assim: tem alguma dica para as pessoas envolvidas em vícios? Olha, aí é uma situação muito delicada, né?
eu acho que esta questão se proliferou no país. O jovem teve acesso à bebida alcoólica muito cedo, teve acesso ao fumo muito cedo, e aí a continuidade é muito rápida. A droga, o lança-perfume, que era da minha época, hoje não existe mais. Da nossa época, da né? Nossa Eu tenho a tua época. idade quase, sou um pouco mais velho. Exatamente. Aí os jovens tiveram acesso a isso. E aí vem a vontade de experimentar. E nessa vontade de experimentar, cai-se no vício. Porque o vício é uma tentação que bate a porta de todo mundo, que bate a porta das pessoas todos os dias. O vício do jogo, o vício do fumo, o vício de se passar a noite fora de casa. A minha opinião sobre isso é muito, eu diria, ortodoxa. Nós temos que procurar o apoio da família, o apoio da fé e, principalmente, manter a cabeça ocupada e o corpo são. Quando eu digo corpo são, Marcelo, é porque manter o corpo são, sim, num dia como a gente tem corrido, reuniões, trabalho, viagens, é preciso ter muita disciplina. Para sair do vício tem que ter disciplina. Eu vou para as minhas atividades físicas todo dia às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Porque se eu não for a esse horário, eu não consigo ir em outro. Então, eu digo que o corpo são e a mente sã faz com que você fique completamente à margem de qualquer tentação, de vício, de droga, de bebida. Eduardo, eu vou pegar um gancho na sua fala, quando você falou aí da pessoa ir para o vício. As pessoas têm medo de tanta coisa, como você colocou, muito bem colocou aí, tem medo, tivemos a pergunta do internauta, aliás, quero agradecer os internautas que estão interagindo com a gente nesse momento, mas você colocou aí, essa pessoa tem medo da saúde, tem medo de uma moradia, tem medo de tanta coisa que ele precisa. E por que ele não tem medo, principalmente essa juventude que está vindo agora, ele não tem medo de entrar no vício das drogas? O que leva ele não ter esse medo, Eduardo? Essa juventude que está vindo aí é uma juventude que tem que ser entendida. Eu acho que... Eu vou interromper só um minutinho você, até peço desculpas. É que na nossa época, na minha época do Eduardo, até na época do Samuel, já existia droga, mas na nossa época nós tínhamos medo de se envolver com isso. Hoje não. Hoje ele não tem mais medo, ele quer experimentar e aí acaba... Então, por que isso acontece? Essa geração que vem vindo, Marcelo, é uma geração que, apesar de toda essa conectividade que ela tem, sim, todas essas mídias sociais, a temática digital, é uma geração que vive só. É uma geração que fica no seu quarto, dentro de redes sociais, e o diálogo acabou. Na minha casa, sentava-se numa mesa, almoçava-se junto todo dia, ali a gente brigava por uma batata frita, a gente discutia, a gente brincava, a gente chorava e a gente sorria, mas existia o convívio. Hoje, os jovens não têm o convívio da rede social é um convívio digital, é um convívio que tem um caminho, até que eu diria, eu vou colocar de uma maneira bem simpática aqui, mas é um caminho de um abismo. O convívio é o convívio que a gente denomina que é o interpessoal. Isso está acabando. Eu não quero retomar algo perdido no passado, porque eu estaria sendo hipócrita. Sim. Mas eu tenho plena convicção que as pessoas devem, principalmente essa geração, deve retomar o convívio como maneira eficaz, eficiente e efetiva de se evitar drogas, baladas, enfim, se evitar muitas coisas que estão levando o jovem para um caminho sem volta. Muito bem, Eduardo. Está aí a dica para você que nos assiste nesse momento sobre o medo, que é uma das principais causas. E às vezes o que é para se ter medo acaba a pessoa não tendo. Mas olha, é uma aula aqui que nós estamos tendo hoje, que se você for pagar para ter uma aula dessa, uma palestra dessa, ela não fica barato não. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Bani Vini. Ele está perguntando: a espiritualidade é uma boa opção para vencer nas mais diversas áreas ou é cultura do nosso país? Mas você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos para o comercial, é rapidinho, a gente já volta já, não saia daí.
Estamos de volta com o programa Opinião agora, sempre com o apoio comercial do CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e toda a região. O CIMESP, que hoje é presidido pelo senhor Tarcísio Ângelo Mascarim e que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Piracicaba, que assumiu a pasta neste ano para o pleito 2013 a 2016. Um grande abraço ao pessoal do CIMESP, ao Tarcísio, ao Soriano, a Bruna e todo o pessoal do CIMESP que também tem essa parceria com o nosso programa, com o programa Opinião Agora. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Diego Santos, que nos assiste nesse momento. Muito obrigado, Diego, pelo carinho. E também mandar um abraço ao Saulo e também ao pessoal lá do Extra Hipermercados, que neste momento também, e ao Esquerdinha, o Esquerdinha lá da Vila Sônia, um amigo nosso que não perde um programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência. Nós fizemos uma pergunta no segundo bloco, nós estamos indo para o terceiro, e o terceiro bloco é um pouco mais curto, nós podemos falar ainda da gestão, principalmente uma pergunta que tem aqui no internauta sobre a gestão empresarial. Mas a pergunta que ficou pendente, Eduardo, é: a espiritualidade é uma boa opção para vencer nas mais diversas áreas ou é cultura do nosso país? O Bani Vini está fazendo essa pergunta. Olha, existem duas coisas que têm que ser separadas: religiosidade e religião. Religiosidade é aquilo que todos nós, seres humanos, nascemos com ela. Religiosidade é o fato da gente conviver, coisa que cachorro, animal, gato não tem. O ser humano, ele tem a religiosidade e nasce com ela. Religião é o ato da prática do culto religioso. As pessoas muitas vezes têm um problema e acham que somente a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade vai fazer com que ela cresça. Não é bem assim. As pessoas têm que manter a espiritualidade, manter a religiosidade e manter a religião sempre viva. Essa chama não pode apagar. Nós temos que manter a prática religiosa como o ato de se fazer ginástica. Se a gente não faz ginástica, o nosso corpo atrofia, o nosso corpo diminui. Se a gente não mantém a prática religiosa, a fé também diminui. É assim que a gente tem que fazer, manter viva essa chama e essa prática da religiosidade, que é a convivência, fato que eu mencionei no bloco anterior, que está acabando, e manter a prática da religião, que aí você consegue manter a sua fé sempre atenta. Podemos dizer, Eduardo, que os dois caminham juntos, são parceiros. Caminham juntos, assim. Sem dúvida. Eduardo, nós temos uma pergunta aqui do Jamil Oliveira, acho que é parente meu esse aqui, Jamil Oliveira. Ele diz o seguinte: em se falando de gestão, o que nós dissemos agora há pouco, e logo nós entraremos na parte de gestão, em se falando de gestão, ao ver do senhor e com toda a experiência que o senhor tem, como o senhor avalia politicamente a gestão Vargas Negra e a gestão Gabriel Ferrato? Ele ainda completa aqui: e como nós, piracicabanos, que votamos no prefeito Gabriel Ferrato, podemos ajudar para fazerem uma boa gestão, não somente o prefeito, como também os vereadores? Olha, eu tenho muito respeito à política, eu admiro muito o trabalho que o Vargas fez nesses 8 anos de mandato. Acredito que ele fez um excelente trabalho. Ele praticamente reconstruiu a cidade. Em questão de organização, o Vargas teve uma gestão extremamente competente no que tange a disciplina dos contribuintes em manter os seus impostos em dia, não anistiando as pessoas que ficaram inadimplentes, ou seja, ele sempre manteve como premissa valorizar aqueles que pagam as suas contas em dias, os seus impostos em dias. Eu acho que isso foi uma das principais razões do sucesso da gestão Vargas Negra. Fora isso, a gente tem que mencionar tudo o que foi feito com relação à estrutura da cidade, as obras que foram feitas. Eu menciono aqui a gestão do secretário Arthur Ribeiro, que fui padrinho de casamento dele, fizemos faculdade juntos, fizemos engenharia civil juntos. Eu menciono a dedicação que eu vi no Arthur nesses últimos 4 anos. Sempre que
que eu ligava para ele para convidar a ir a uma festa, a participar de um churrasco, ele sempre trabalhando, sempre se dedicando. Menciono a gestão com relação à educação que o Gabriel fez, mesmo que de longe eu tive a oportunidade de contato com as secretarias de ensino aqui, por causa desse projeto justamente ligado à ONU. Acredito muito que esse próximo mandato, que é onde o Gabriel pegou a orquestra muito afinada, pegou e manteve, o Gabriel teve uma consciência ética muito grande. Ele usou de uma experiência em manter um time que está ganhando, entendeu? Até vi em algum lugar escrito isso, ele manteve um time que está ganhando. E com esse discurso muito brando, eu não tive o prazer de conhecer o Gabriel pessoalmente, mas tenho visto um discurso muito brando, um discurso muito responsável com relação às contas públicas. Acho que Piracicaba tende a continuar crescendo, não num ritmo acelerado, como aconteceu nos últimos 3 anos, até por causa da vinda de grandes empresas para cá, mas tende a um crescimento e é preciso acreditar na cidade. Com relação aos vereadores, fiquei muito feliz do João Manuel ter continuado na presidência da Câmara, pois tenho acompanhado o trabalho que ele tem feito, um trabalho... 4º mandato já como presidente. 4º mandato, ou seja, ele tem feito realmente um trabalho eficaz, um trabalho de comprometimento, não só na ligação entre executivo e legislativo, mas com as pessoas também. Então, o que nós podemos contribuir com o poder legislativo e com o poder executivo? Nós podemos sempre fazer a nossa parte. Nós vivemos numa cidade grande, o país é um país enorme. Se cada brasileiro fizer a sua parte, você tenha certeza que você já está fazendo algo a contribuir com o desenvolvimento do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Muito bem respondida essa pergunta, e vou até completar aqui, quando o Eduardo diz cada um fazer a sua parte, eu quero pedir licença até completar, Eduardo, fazer a sua parte, mas de forma construtiva, não como fazem uma meia dúzia de pessoas que acham que com gritaria, palhaçada, desacato e usando coisas indevidas vão conseguir. Não, nós temos que fazer nossa parte de forma construtiva. Isso aí também faz parte até do nosso, não só do nosso empenho, como também do nosso desenvolvimento em todas as áreas, certo, Eduardo? Sem dúvida. Não só na área política, mas também na área pessoal e profissional. Eduardo, e nós estamos chegando ao final do programa, mas você vai voltar mais vezes, o convite já está estendido. Muito obrigado. Mas é muito importante você falar sobre o projeto seu da ONU, que, diga-se de passagem, participar da missão de paz da ONU, num período em que nós vivemos hoje, lá nos países fora, nos países vizinhos, com tantas guerras, com tantas dissensões, e um brasileiro como é o Eduardo, e participar, criar um projeto, participar, é uma honra grande, não só para nós piracicabanos, como também para aqueles que procuram a paz mundial. Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto seu da ONU. Olha, esse projeto, Marcelo, é um projeto educacional com o título Convívio, uma forma, uma maneira de educação. É um projeto que nasceu muito acanhado. Eu fui convidado a desenvolver temas com relação às crianças na escola, aos jovens na universidade, e esse projeto foi tomando uma forma. Foi tomando uma forma em virtude do contato que eu tive com os educadores, com os pais e mesmo com os alunos a respeito daquilo que as crianças queriam dentro das escolas. Eu digo que eu uso uma metáfora que existem 3 lugares no mundo que tem porta para as pessoas não saírem, que é hospital, penitenciária e sala de aula. Realmente. É uma situação muito complicada. As crianças, você passa na frente das escolas às 7 da manhã, numa segunda-feira, as crianças estão lá, felizes, brincando, conversando, elas adoram a escola. Elas não gostam da sala de aula. Por que está acontecendo isso? Por causa do acesso à informação, porque a criança, quando chega aos 5 anos de idade e senta numa cadeira para ser alfabetizada, ela já viu 5.000 horas de televisão. Ela já assistiu de tudo. Ela assistiu o jogo do Palmeiras, assistiu Beijo, assistiu Tragédia, assistiu Corrida de Fórmula 1. Então ali
quando ela chega para ser alfabetizada e para aprender o A, B, C, D, E, ela acha que ela já sabe. E aquilo transforma-se de um ambiente acolhedor para um ambiente de espanto. Então, esse projeto, ele foi tomando uma forma, ele foi tomando algumas proporções que nem eu imaginava. Quando esse projeto recebeu uma medalha das organizações de combate às drogas, porque ele foi disseminado em alguns lugares aonde as pessoas precisavam entender sobre educação, eu já fiquei muito feliz. E em setembro de 2011, quando eu fui premiado com essa medalha das Forças Internacionais de Paz da ONU, eu fiquei realmente com o sentimento de dever cumprido. Eu acho que nós não entramos em projetos à toa. As coisas não acontecem na nossa vida por acontecer. E esse projeto realmente me trouxe, além de uma satisfação pessoal, me trouxe uma satisfação profissional e a certeza de que eu contribuí muito para muita gente, eu contribuí muito para que as pessoas pudessem ter acesso a informações, a palestras, a workshops que elas nunca tiveram antes. Então, esse é o resultado de um trabalho de dedicação. E bem feito. E bem feito. Muito bem feito. Eu acho que a educação é a maneira de se transformar o país. Eu acredito na educação como fonte de transformação. Muito bem. Eduardo, para quem quiser hoje contratá-lo, não só os empresários que nos assistem nesse momento, bem como também, às vezes você tem um grupo, você tem uma ONG, ou você tem aí, às vezes no seu bairro, você faz reunião com os adolescentes, com os jovens, até mesmo com as pessoas que hoje precisam de uma motivação, precisam de uma esperança. Qual o endereço que o pessoal encontra você hoje? O e-mail, o telefone? Olha, pode me encontrar no telefone de Piracicaba mesmo, no 19-3422-6745, que é o escritório do Centro Corporativo de Gestão, que é a empresa de consultoria que a gente mantém aqui em Piracicaba, e pode mandar um e-mail direto para carlos.eduardo@luize.com.br. Lembrando que o Luize já está aqui na nossa tela, são com 2 Zs. Isso, né? Exatamente. carlos.eduardo@luize.com.br e o telefone é 3422-6745. Eduardo, lamentavelmente estamos chegando ao final do programa, que pena. Mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para todos que nos assistem nesse momento, que tiveram essa aula de motivação, tiveram essa aula, foi uma palestra de liderança, gestão, desenvolvimento empresarial. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, antes porém com um adendo, eu estou curioso para saber qual é o significado para você hoje ser outorgado com as medalhas Ulisses Guimarães, que hoje é uma outorga de maior honra do Brasil. Todos nós sabemos quem foi Ulisses Guimarães. O cinquentenário da ONU, diga-se de passagem, quando a pessoa passou pela ONU, não precisa dizer mais nada, né? Até o ponto em que, o degrau em que o Eduardo chegou. E recentemente o Prêmio Águia Americana. Como você se sente hoje homenageado com essas 3 outorgas? São prêmios que a gente não tem palavras, né? A gente semeia esperando colher muitas coisas boas. Eu dedico todos esses prêmios às pessoas que comigo estão, às pessoas que me acompanham, a minha família. Eu sempre dediquei todo esse sucesso às pessoas que me acompanham na minha trajetória. Nós, como pais de família, a gente fica às vezes meio ausente como marido e felizmente, Marcelo, sim, nós somos muito compreendidos dentro de casa. Então, para mim, é uma honra, sempre que eu sou convidado a falar, é uma honra estar aqui passando para os seus telespectadores um pouco da minha experiência, e eu espero que outros prêmios possam vir, sempre, né? E virão, com certeza.
Ser executivo da maior fábrica produtora de conjuntos estofados da América Latina. Significa ter muita dedicação e muito comprometimento com todas as pessoas envolvidas no projeto, com os profissionais de chão de fábrica, com os gerentes, com as pessoas dentro do escritório, com os nossos fornecedores e nossos pares. Que é a Luizy Estofados. E lembrando também que o Eduardo, ele tem na mesma função das empresas Itral Madeiras e Zilog Logística, nas áreas de transporte e reflorestamento. Eduardo, com tudo que você já passou, sabemos que o Eduardo não chegou onde chegou do dia para a noite, não foi em 24 horas não, ou como o pessoal costuma dizer, numa pastelaria, que o pastel você frita e sai na hora. Mas por tudo que, todos os degraus que você já galgou, por tudo que você passou, hoje ser o que você é e passar para o povo, não só aqui de Piracicaba, como a nível de Brasil e a nível internacional, como o Eduardo já fez. Com tudo isso, acima de tudo, Deus na sua vida, o que significa? A fé, o amor de uma maneira plena e principalmente a vitória. E é essa vitória que você tem que ter certeza de que um dia você também vai conseguir. Toma o Eduardo como exemplo e muitos outros que passam para nós, incluo a mim também, a experiência de vida e a certeza de se ter esperança, de se ter fé, de fazer tudo com amor e chegar lá na vitória. Eduardo, sua mensagem final e os nossos agradecimentos mais uma vez por você estar aqui hoje. É uma conversar contigo. Muito obrigado, Marcelo, obrigado à TV Opinião, aos diretores, obrigado a esse programa que me acolheu de uma maneira tão simpática. A minha mensagem, ela é pautada em valores e princípios. Acredite em você, acredite no seu caminho, não tenha medo. Às vezes é preciso descer 2 ou 3 degraus para se subir 10 ou 20. É preciso manter serenidade, ser efetivo nas suas ações, ser eficiente na busca pelo sucesso e na luta constante no seu dia a dia. É preciso amar, é preciso ter fé, é preciso liderar com capacidade, liderar com humildade e sempre acreditar. Acreditar que você pode, que você deve, que você quer construir algo na sua trajetória. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Eduardo, e com essas palavras finais do Eduardo, aliás, palavras que marcam e que entram lá no coração da gente, que às vezes a gente não entende o porquê. O Eduardo fez uma colocação aí e que ainda hoje vou levar para um amigo meu que eu tenho certeza que ele aguarda, sem saber, ele aguarda essa resposta, que às vezes nós temos que descer 2 ou 3 degraus na vida para poder subir os demais 20 que nos restam. Muito obrigado a você, telespectador, que esteve comigo até agora. Nós voltamos amanhã ao vivo, das 11 ao meio-dia, conversando com o Wilson Titz, que é ex-prefeito do município de Charqueada e também hoje dirige a parte comercial do jornal Gazeta de Piracicaba. Obrigado e até amanhã.